caros alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Nós vamos dar início à continuidade, na verdade, aos conceitos que nós já estávamos vendo nas aulas anteriores sobre como estudar a disciplina de História. Nós chegamos a ver sobre o tempo histórico, sobre o processo e sobre o sujeito histórico. Na aula de hoje, nós vamos entender como que a sociedade se relaciona de modo a produzir cultura e patrimônio cultural, além dos vários conceitos que a palavra civilização já carregou ao longo da história. Nós vamos ver todos esses conceitos finais para assim nós podermos entrar no estudo geral da história, começando pela fase da pré-história, do período neolítico, paleolítico, entre outros. Então, gente, peguem aí o caderno de vocês, o livro de vocês e vamos dar início a mais uma aula de história. Olá, alunos da primeira série, vamos dar continuidade à nossa aula de história, a nossa aula sobre os conceitos históricos e uma pequena introdução ao conteúdo da pré-história, ok? Nós vamos observar aqui que nas aulas anteriores nós chegamos a ver em relação à origem da história, a como que surgiu a palavra, a expressão história, né? Nós chegamos a ver o papel do historiador, do que o historiador ele faz, qual a missão dele como cientista, vamos dizer assim. Nós vamos ver o modo de como estudar a história, os conceitos principais nesse sentido. E com destaque para a última aula, que nós chegamos a ver sobre tempo histórico, sobre sujeito histórico, sobre processo histórico, basicamente, né? Uma breve recapitulação é que o processo histórico, como está representado aqui na imagem, vocês podem ver, ele vai levar em conta as etapas que se formaram ao longo de um período para se chegar num fato, num acontecimento, né? Por exemplo, aqui nós temos a questão dos movimentos, dos sistemas de movimentação de órbita do planeta Terra, né? Se achava antigamente que a Terra era o centro do universo, mas graças às pesquisas, né, de estudos de outras pessoas como Copérnico e Galileu Galilei, hoje a gente sabe que a Terra, ela, vamos dizer assim, o Sol é o centro do nosso sistema, a Terra ela vai girar ao redor do Sol. Isso daí foi um processo, uma construção histórica, vamos dizer assim, né? O sujeito histórico são os personagens que atuam nesse fato, né? O fato histórico também nós chegamos a ver que é o resultado de um processo de várias participações de pessoas, de eventos, de momentos que vão dar origem a um fato principal, um fato marcante, né? O sujeito histórico é aquela pessoa, é o personagem que atua nesse processo, né? Pode ser um personagem famoso, pode ser um personagem anônimo, um grupo de personagens, né? Nós vimos vários exemplos na aula anterior. E por fim a questão do tempo histórico, que é uma maneira do ser humano se organizar, vamos dizer assim, né? O ser humano ele teve sempre a necessidade de controlar o seu tempo, de contar o seu tempo, né? E aí surgiram várias maneiras. A mais conhecida, vamos dizer assim, é a questão do calendário, né? Que é a organização de um ano em meses, semanas e dias, né? E nós vimos também em relação ao tempo histórico, em relação ao calendário, que não é algo uniforme, vamos dizer assim. Existem várias variações. Vocês estão observando aí, por exemplo, que esse ano muito se fala da comemoração do Ano Novo Chinês, que é o Ano do Boi, né? É diferente, vamos dizer assim. Eles têm esse calendário que é, de certa forma, simbólico, mas expressa muito algo que nós vamos ver na aula de hoje. Expressa muito a questão da cultura, das tradições do povo chinês, né? Existem outros calendários também que vão levar em conta traços culturais, traços religiosos de outras civilizações, que é um assunto que nós vamos observar hoje também, né? Por exemplo, nós temos o calendário islâmico, nós temos o calendário judaico e por aí vai. O nosso calendário, que é o calendário gregoriano, e por aí vai, ok? E finalizando a aula da semana passada, nós vimos a cronologia histórica. Cronologia vai ser o mecanismo do tempo utilizado pelo cientista da história, que é o historiador, né? Ele vai utilizar esse método para registrar com mais tranquilidade os fatos históricos que vão aparecendo. E nós vimos a cronologia geral da história, que vai se tratar
basicamente a divisão da história do homem em fases, que foram desde a antiguidade, desde a pré-história, vamos dizer assim, até entrarmos na história de fato, que vai ser a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Basicamente, isso foi o apanhado que nós vimos na aula passada, e agora nós vamos entrar nessa questão dos outros conceitos, para nós, enfim, entrarmos no estudo das fases históricas da pré-história, como nós conhecemos, ok? Nós vamos observar aqui agora, finalizando alguns daqueles conceitos que nós chegamos a ver quando nós vamos estudar a história, que são 3 conceitos importantes para a gente assim poder adentrar no estudo da história mesmo, das civilizações, dos fatos históricos, dos grandes eventos, que vão ser a cultura, a civilização e o patrimônio cultural. A cultura, gente, vamos dizer que todos nós temos uma definição de cultura. No livro de vocês, se vocês puderem acompanhar, aí na página 16 do livro, vocês vão ver um grupo de pessoas, uma ilustração, que é um grupo de pessoas falando a sua definição de cultura, vamos dizer assim, que para uns a cultura pode ser arte, ou pode ser o que a sociedade produz, a educação pode gerar cultura para outra a cultura pode ser um processo de conhecimento, e assim cada um vai tendo a sua definição. No estudo da história, vamos dizer assim, que a cultura ela vai ser um conjunto de realizações humanas, sejam elas materiais, uma escultura, um monumento, algo do tipo, ou seja elas imateriais, uma dança, um prato típico, uma festividade, vamos dizer assim. Isso vai vai englobar, vamos dizer assim, em relação ao traço cultural, ok? Nós vamos ver que essa cultura ela vai ser transmitida entre indivíduos. Vamos dizer, um evento cultural que surgiu, 300, 400 anos atrás, ainda hoje pode ser celebrado porque ela foi transmitida entre as gerações, passou de pai para filho, do filho para o neto, e assim sucessivamente. Um exemplo bem interessante é o Ano Novo Chinês, que vocês estão observando agora. O Ano Novo Chinês ele tem aproximadamente 4.000, 5.000 anos, entendeu? Que surgiu essa idealização de Ano Novo, surgiu essa origem, vamos dizer assim, de comemoração do Ano Novo. Nós chegamos a falar na aula passada como que se deu a origem do Ano Novo Chinês. E é passada de geração em geração. Hoje é uma questão tanto quanto mais simbólica, é uma questão hoje um tanto quanto cultural. Ou seja, é um hábito que ele se tornou uma identidade daquela região e acabou passando, vamos dizer assim, de pai para filho, passou de geração para geração. Alguns elementos da cultura acabam se perdendo ao longo do tempo, enquanto que alguns vão surgindo. Ou seja, algo que fazia parte, por exemplo, da nossa cultura há 200, há 300 anos atrás, hoje já não é tão mais ligado à cultura dos dias de hoje. E algo que surgiu hoje pode ser que dure, 200, 300 anos. Ou seja, ela é algo que está em constante movimento, em constante transformação. A cultura, gente, é algo que vai estar muito ligado com as transformações da sociedade, vamos dizer assim. Entendeu? Questões envolvendo rituais, alguns rituais ainda hoje perduram, outros rituais já perderam a prática, já perderam o uso. Porque eles acompanharam as mudanças da sociedade. A sociedade muda constantemente. Os traços culturais que vão definir essa sociedade também tendem a mudar. Às vezes não na mesma velocidade que a sociedade vai mudando, mas eles acabam mudando. Entendeu? Os traços culturais acabam mudando mais cedo ou mais tarde. Eles vão ser muito influenciados nesse quesito. Ok? Vamos observando aqui então em relação a patrimônio cultural. Se vocês observarem aí na página 18 do livro de vocês, nós vamos ver algumas origens do que poderia se tratar o patrimônio cultural. Nós lembramos alguma coisa assim, por exemplo, quando você fala patrimônio, você lembra, fulano
faleceu e deixou o patrimônio dele, né? Deixou o patrimônio para família, vamos dizer assim. Quando morre alguém muito rico e deixa lá a herança, patrimônio para fulano, ciclano, beltrano, né? Já temos logo essa associação, vamos dizer assim, né? A palavra patrimônio, ela vem do latim, que vai ser patrimônio, que significa, que é a junção, na verdade, é a junção de duas outras palavras latinas, que vão ser pater e monium, que pater significa pai e monium significa recebido, né? Ou seja, ela foi, a origem, se nós formos levar ao pé da letra, ela se trata basicamente disso, daquela situação que nós falamos anteriormente, que é a transmissão de algo, de um pai para um filho, de um pai para um familiar, e assim sucessivamente, né? Só que com o passar do tempo, vamos dizer assim, ela acabou ganhando outras aceitações, ela acabou ganhando outras definições. E em via de regra, patrimônio cultural, que é o nosso caso aqui, o nosso caso de estudo, patrimônio cultural se trata especificamente de bens de valor arqueológico, etnográfico e artístico relevantes para um país ou para a humanidade, né? Por exemplo, nós temos aqui no nosso livro, na página 18, nós temos aqui dois monumentos que são considerados patrimônio nacional e patrimônio mundial, né? Por exemplo, nós temos aqui o Museu Nacional, que ficava no Rio de Janeiro, e nós temos numa imagem um tanto quanto maior a Catedral de Notre-Dame, na França, né? Infelizmente, esses dois prédios eles sofreram incêndios que danificaram severamente suas estruturas, né? Se nós formos observar, por exemplo, o Museu Nacional, ele data da época do Brasil colônia, né? O Museu Nacional ele surgiu com a chegada da família real portuguesa no Brasil, né? Ele surge lá no século XIX, vamos dizer assim. E atualmente, antes do incêndio, o incêndio ocorreu em 2018, o museu ele guardava toda sorte de achados arqueológicos, de peças de importância científica e cultural mesmo no Brasil, né? Por exemplo, o primeiro fóssil de um ser humano encontrado na América do Sul estava lá no Museu Nacional. E boa parte do acervo que havia ali de obras de arte, de esculturas, de gravuras e outras coisas, mais pesquisas que estavam sendo realizadas ali foram perdidas, vamos dizer assim, por conta desse incêndio, né? Tínhamos aí um patrimônio cultural do Brasil de um valor inestimável que infelizmente virou cinza, basicamente, né? Isso aconteceu já há 3 anos atrás. Infelizmente, uma perda significativa para a cultura brasileira, porque muitas coisas que haviam ali eram de interesse nacional, de você compreender a sua identidade cultural, né? Ou seja, o Museu Nacional era um patrimônio gigantesco, vamos dizer assim, ok? E a Catedral de Notre-Dame, vamos dizer que ela é de uma relevância internacional gigantesca, né? Quantos de vocês já não viram, não assistiram o Corcunda de Notre-Dame, né? Que era o Quasimodo, que era um personagem que vivia para tocar ali, era um personagem com deformidade que vivia ali para tocar o sino da igreja de Notre-Dame. Essa igreja, gente, ela tinha aproximadamente 900 anos de idade, né? E foi tomada pelas chamas. Ela estava passando por uma reforma estrutural, né? Uma restauração estrutural, mas infelizmente ela veio a ser consumida pelas chamas. Houve uma grande comoção mundial em torno de tentar restaurar o máximo possível, né, dessa igreja. E hoje o processo ainda está se levando, de pessoas ainda doando, mesmo na questão da pandemia, né, e o processo de restauração dela segue, mas ainda não há uma definição, por conta da situação que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da pandemia, e ela paralisou muitos serviços na França e no mundo como um todo, vamos dizer assim, ok? Mas aí você pode me perguntar, professor, mas só a Catedral de Notre-Dame, só o Museu Nacional, só o Teatro Amazonas pode ser um patrimônio cultural? Não, não precisa ser especificamente um edifício. Por exemplo, aqui nas imagens nós temos alguns elementos que são patrimônios culturais, né? Por exemplo, na imagem aqui de cima, que é lá em Ouro Preto, se eu não me engano,
nós temos aí uma estátua feita pelo escultor Aleijadinho. É um patrimônio cultural, porque ele remonta a uma época que o Brasil era uma outra realidade. Ele conta um pouco da história da arte no Brasil, né? O Aleijadinho ele foi um grande precursor do barroco brasileiro, da arte barroca, vamos dizer assim. E era uma arte muito voltada à questão da religião, tanto que você pode observar, tanto a estátua da frente quanto a estátua ali atrás, elas têm essa ligação com o religioso. São estátuas de apóstolos, de santos, de profetas e por aí vai, né? Aqui em cima nós temos a região do Pelourinho. E nós temos essas fitinhas. Essas fitinhas aí são as fitinhas do Senhor do Bonfim. Se você já foi para Bahia, já foi para Salvador, ou você vai para Bahia, não sei, talvez, quem sabe, é quase que obrigatório você receber uma fitinha dessas. Você ir na igreja do Senhor do Bonfim e pegar uma fitinha dessa e colocar no seu pulso, né? Ou seja, essas fitinhas, juntamente com a região onde elas estão, são patrimônios culturais brasileiros. Elas são vamos dizer, uma identificação da cultura baiana e também da cultura brasileira, né? Ou seja, fazem parte do acervo cultural do Brasil, né? Não são prédios, não são coisas, edifícios, vamos dizer assim, né? São adereços, né? E assim, o patrimônio, assim como a cultura, não tem apenas aspectos imateriais, transmitidos de pai para filho, mas tem coisas materiais. O patrimônio cultural, ele também na verdade, um acervo tanto de elementos materiais, como os edifícios e as estátuas que eu falei para vocês, e como os adereços, como de materiais, no caso uma dança, uma festa, uma crença, né, uma prática coletiva, vamos dizer assim. Tudo isso são elementos que são patrimônios culturais. Por exemplo, o Círio de Nazaré, que é um evento que ocorre em Belém, ou a Romaria a Nossa Senhora a Aparecida do Norte, que é onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A Romaria, o caminho todo, seja ela indo a Aparecida do Norte ou em Belém, no Círio, são patrimônios culturais, são práticas coletivas, né? E são patrimônios culturais assim também, né? Os festivais folclóricos, por exemplo, Festival Folclórico de Parintins, é um patrimônio cultural, é uma dança típica da região daqui, né? As festas juninas, as cirandas aqui de Manacapuru, por exemplo, tudo isso é patrimônio cultural, porque eles vão revelar a identidade de uma região, eles vão representar a identidade de uma região, ok? Basicamente, nisso se trata patrimônio cultural. É um acervo, tanto de coisas materiais, quanto de coisas imateriais. Danças, costumes, práticas coletivas, saberes, culinária, porque vão ter um valor significativo, seja para o país ou até mesmo para a humanidade, ok? Isso basicamente se trata o patrimônio cultural. Agora, para finalizar essa questão dos conceitos, vamos dizer assim, nós vamos ver um pouco da civilização, do que se trata a civilização e como esse termo ele mudou muito de significado ao longo da história, né? Vocês observem aí que logo de cara nas imagens, se nós formos analisar, nós temos aqui ruínas do Fórum Romano, né? Nós temos aqui uma gravura que representaria a antiga cidade da Babilônia, e nós temos aqui uma charge que é mais ou menos uma, como é que eu posso dizer? É uma reflexão, onde havia ali um soldado britânico e um soldado chinês, né, em luta. Quando o soldado chinês está agredindo o soldado britânico, é barbárie, né? E quando o soldado britânico está agredindo o soldado chinês, é algo civilizado, né? Aí entra aquela questão que eu acredito que vocês já chegaram a ver no ensino fundamental de vocês, quando, por exemplo, você tratava, quando você chegou a estudar, e nós vamos estudar novamente isso aqui na primeira série, que é a questão dos povos bárbaros do antigo Império Romano, né? Na época do final do Império Romano, vamos dizer assim, as pessoas que não falavam o latim, elas eram consideradas bárbaras, porque elas não faziam parte do círculo da civilização romana, né? E muito se tomou, por muito tempo, se tomou como conceito da civilização
vamos dizer, esse ponto de partida, né? Tipo, que a civilização é um conjunto de regras e normas que a maioria deve seguir. E se você não segue, você não é civilizado. Se você, por exemplo, o conjunto de normas, por exemplo, esse contexto, esse conceito, vamos dizer assim, de civilização, colocando num patamar superior, ele tem origem na época do Iluminismo, lá no século XVIII. Né? A formação iluminista, ela tinha esse conceito de que, não, nós somos ali a categoria principal, o nosso conhecimento é o conhecimento principal, e quem não partilha desse conhecimento não é civilizado. Cabe a nós civilizarmos essas pessoas. E essa premissa do século XVIII, sobre civilização, vamos dizer assim, foi decisiva, foi o processo de imperialismo que iria acontecer dos europeus em regiões da África e da Ásia, que é o caso aí da Charge. Né? As pessoas eles não ligavam muito para a história, para as tradições, para o patrimônio cultural que haviam naquelas regiões. E era um patrimônio riquíssimo. Por exemplo, a China ela tem uma história riquíssima. Mas, nesse período, pelos ingleses acharem que eles eram superiores, eles pouco se importaram com esse patrimônio. Eles apenas queriam impor o seu modo de civilização a uma outra civilização que já existia. Né? E assim, se eles não adotassem, eles eram bárbaros, eram selvagens, eram pessoas que não tinham condições de viver em sociedade, basicamente isso. Né? Só que para nós, para as pessoas que estudam a história, vamos dizer assim, a civilização ela já não tem mais, vamos dizer, essa questão dessa utilidade de civilizados e bárbaros, pessoas que seguem regras e pessoas que não seguem regras, vamos dizer assim. Né? De pessoas que não seguem regras e pessoas que seguem regras. Né? Para a pessoa que estuda a história, vamos dizer assim, a civilização ela vai se tratar de um estágio partilhado de cultura, tecnologia e outros saberes entre membros de uma mesma sociedade. Né? Pessoas estão ali, por exemplo, a civilização asteca, ela tinha ali uma cultura, uma tecnologia que era partilhada entre os seus habitantes. Ou seja, ali formava-se uma civilização. E nesse conceito, vamos dizer que a civilização a cada instante ela vai evoluindo. Okay? Há uma evolução civilizatória. Por exemplo, a civilização ocidental, vamos dizer assim. Né? Há 200 anos, 200 anos atrás, nós tínhamos acesso aos serviços que nós temos hoje, de internet, de conexão muito rápida, entre outras coisas. Daqui a 200 anos, talvez, a situação possa estar completamente diferente da que nós temos agora. Talvez a tecnologia ela possa ser muito mais sofisticada do que nós já temos hoje. Entendeu? Ou seja, tudo isso é um avanço tecnológico que vai transformar a civilização, que vai transformar aquele grupo de pessoas que vão viver esses movimentos. Vai transformar esse grupo de pessoas que vão viver esses movimentos, essas transformações. Ok? A civilização, nós deixamos esse lado, vamos dizer assim, de civilizado porque eu sigo uma série de normas aqui, eu tenho uma série de costumes que são os costumes que todo mundo tem que seguir, e se tu não segue, tu é um bárbaro, tu é uma pessoa selvagem, sem modos. Né? Isso daí, gente, se por um acaso aparecer numa prova, num vestibular, alguma coisa parecida para vocês, sobre a origem dessa questão de civilizado e bárbaro, lembrem-se que ela surgiu no período iluminista, lá no século XVIII, né? E que foi uma desculpa para que os europeus, como é que eu posso dizer? Eles ampliassem ainda mais a questão do imperialismo em regiões africanas ou regiões asiáticas. A civilização que a história utiliza é basicamente esse estágio partilhado de desenvolvimento da sociedade, onde cada membro vai compartilhar uns com os outros essas transformações, essas mudanças tanto sociais, quanto tecnológicas, quanto culturais. Ok? Basicamente esse é o conceito geral de civilização, tudo bem? Dito isso, dito todos esses conceitos, dito todas essas situações, vamos entrando então agora no caso do estudo da história, basicamente, dos eventos que vão marcar a história da civilização humana. Né? Como nós chegamos a ver anteriormente,
naquele quadro de classificação, alguns eventos vão ser decisivos para nós delimitarmos uma fase de outra fase. Né? Alguns eventos vão ser muito importantes nesse quesito. Por exemplo, aonde que termina a pré-história e começa a história propriamente dita? Aonde que começa a pré-história, vamos dizer por assim, né? Todos nós sabemos que a história, por si só, ela começa com o surgimento da escrita. Quando o homem começa a escrever, a relatar, seja por ideogramas, seja por hieróglifos, seja por qualquer outra forma de escrita, mas que seja compreensível entre seu grupo e que as pessoas entendam o que ele quis dizer, aquilo ali já é a transição da pré-história para a história propriamente dita. Ok? Nós temos aí a convenção de que no ano 4000 a.C. surge a escrita e com isso começa o processo histórico. Antes disso, nós vamos classificar tudo como pré-histórico. Ok? Nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula essa questão. Mas já para familiarizar vocês com essa temática, nós vamos dar somente a divisão e algumas características iniciais desse período da pré-história, ok? Por exemplo, a pré-história ela vai se dividir obrigatoriamente, ela vai se dividir em 3 períodos. Ela vai se dividir em paleolítico, em neolítico e na idade dos metais, ok? O paleolítico, né, que vai começar desde o fim da glaciação até, vamos dizer, desde o surgimento, na verdade, dos primeiros grupos, dos primeiros hominídeos, até aproximadamente a glaciação, a característica geral dela vai ser a questão do nomadismo. As pessoas elas vão migrar de lugar para lugar por conta da busca por alimentos. Né? Uma vez que eles são nômades, eles vão ser necessariamente coletores, ou pescadores, ou caçadores. Né? Eles vão basicamente lutar para sobreviver, seja buscando recursos para se alimentar, ou seja, escapando das condições climáticas ou de outros animais ali hostis à presença deles. A pré-história ali, a primeira fase é o paleolítico, né? Que é conhecido também como a idade da pedra lascada, vamos dizer assim. Ok? Nesse período nós vamos ter, já no final, nós vamos ter um período de glaciação, de era do gelo, né? Mudança climática severa que vai fazer com que haja uma adaptação severa dos grupos humanos ali existentes. Né? Mas passando esse período da glaciação, nós vamos ter a questão do sedentarismo, nós vamos ter a revolução agrícola, né? Que vai ser quando o homem começa a dominar o cultivo de plantas, a domesticação de animais, ele vai parar de ser nômade, ele vai começar a se fixar em locais, em alguns lugares. Né? E aí, com o surgimento de novas ferramentas, lá pelo ano 5000, com ferramentas de bronze e depois ferramentas de ferro, nós vamos ter aí então a formação dos primeiros núcleos urbanos. As primeiras cidades vão começar a se formar, as primeiras estruturas de poder, de pessoas dominantes e pessoas dominadas, né? Primeiros impérios, vamos dizer assim, primeiras conquistas territoriais vão começar a aparecer e por fim vai começar a história começa com a chegada da escrita, com a invenção da escrita. Né? E aí nós vamos ter a Idade Antiga iniciando a partir desse surgimento. Na próxima aula nós vamos verificar um pouco melhor já como que eram as características dos primeiros grupos humanos. Né? Essa questão do nomadismo, essa questão da caça, da pesca, da coleta, depois a chegada da Revolução Agrícola, como que se deu esse processo, como que o homem conseguiu domesticar plantas e animais, como que ele conseguiu melhorar suas ferramentas para melhorar a sua produção, o surgimento dos primeiros grupos humanos e aí, enfim, entrar na questão do estudo das primeiras civilizações, das grandes civilizações do Oriente. Ok? Gente, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham assistido, que vocês tenham gostado da aula. Né? Qualquer coisa, qualquer dúvida em relação àqueles conteúdos, seja das aulas anteriores ou dessa aula, vocês podem me chamar, vou estar à disposição para ajudar vocês, para tirar qualquer dúvida, fazer qualquer esclarecimento de alguma coisa que vocês, porventura, não tenham entendido. Ok? No mais, é isso. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham uma semana abençoada e até a próxima aula
Um forte abraço a todos.